Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa do Desenvolve Vale, sempre trazendo novidades, boas iniciativas para uma discussão aqui que fomente o desenvolvimento. Afinal, todos nós queremos que o desenvolvimento continue gerando emprego, gerando receita, trazendo melhorias para todos nós, em especial na nossa região, que já tem sido aí palco de grandes notícias, grandes novidades. Mas um dos pontos do nosso programa é poder trazer o tema de novas iniciativas, de pessoas que tiveram ideias diferentes, para que sirvam de exemplo aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes. Hoje, uma convidada muito especial, uma jovem convidada, Flávia Brunelli. Tudo bem, Flávia? Tudo ótimo. Prazer você participar aqui do programa, viu? Prazer é meu, estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito legal. E a Flávia, gente, ela tem uma história de empreendedorismo. Ela me autorizou a falar a idade dela, que também tão jovem, né? 29 anos, que realmente merece aí uma pausa para a gente entender como que ela trilhou esse caminho, como é que ela se desenvolveu profissionalmente e agora vem de um grande sucesso com a sua empresa, a Del Veneto, que é uma empresa que ela vai explicar aqui pra gente, que tem uma história de empreendedorismo muito forte nisso tudo. Flávia, mais uma vez, muito legal você estar aqui com a gente. Obrigada. Me fala um pouquinho a sua história. Você hoje é a fundadora da Del Veneto, né, uma empresa aí, eu vou deixar ela explicar, que em pouco tempo já atingiu aí um sucesso grande. Então eu queria que você falasse um pouquinho da sua história profissional e como é que chegou nessa trajetória de sucesso aí da Del Veneto. A Del Veneto começou, ela é fruto de uma história, de uma tradição de 90 anos na Itália, de criação de carne suína. Meu bisavô tinha criação lá e há 40 anos o meu nono veio para o Brasil, ele veio há 60, há 40 anos ele começou uma criação de suínos aqui no Brasil. Certo. E eu coloquei o nome da minha empresa Del Veneto para homenagear a região de onde ele veio, que é Veneto, é como se fosse uma montanha da Itália, a montanha de Verona, que é onde a minha família veio na Itália, onde veio toda a tradição então, de criação. Há 60 anos atrás ele criava suínos lá. Há 90 anos. 90 anos atrás. Meu bisavô, o pai dele criava. E aí veio para o Brasil. E ele veio para o Brasil e começou a criação de suínos e criava o suíno com maior qualidade, com todo carinho e todo bem-estar animal. Mas o cliente final não sabia disso, o cliente final não tinha consciência disso. Ele vendia commodity. E eles continuam na fazenda, a criação é a minha mãe e meu tio tocam a fazenda. Eles tocam aqui na região. Na região. E há 6 anos, há um pouco mais, uns 9 anos, eu fiz uma faculdade em Campinas. Sua formação é o quê? Administração de empresa. Você fez administração de empresas, tá. E aí lá em Campinas eu trabalhei na Tetra Pak, uma multinacional. E aí numa época no final eu ia ser promovida. E aí foi uma virada de chave espiritual. Eu resolvi pedir demissão e resolvi empreender. Por quê? Porque eu tinha feito um TCC na faculdade e tinha ganhado um prêmio. Eu ganhei o primeiro lugar do TCC. E o TCC era um fast food especializado em carne suína, porque era o mercado que eu conhecia de criança, de conviver na minha casa. E via que era pouco explorada no Brasil. E deu tão certo o projeto que ganhei um prêmio, ganhei uma viagem para fazer um curso no Disney Universe lá em Orlando. Olha só. E aí todo mundo falava, Flávia, essa ideia é muito boa, você precisa investir nisso. E aí eu falava assim, mas eu trabalho, eu quero uma carreira executiva. E aí foi uma virada de chave, muito mais espiritual, de propósito, de encontrar meu papel no mundo, de gerar empregos. Você vê, né? Às vezes as pessoas não dão atenção a esses chamamentos intuitivos que você teve. Né? Às vezes é muito mais fácil, desculpa só fazer esse parênteses, claro. Mas é muito mais fácil às vezes a pessoa continuar onde ela está. Seguindo a manada. Ela não se arrisca, mas também não colhe, né? Desculpa. Não, mas seria muito mais fácil seguir a carreira executiva. Já estava lá. O retorno, com certeza, no curto e no médio prazo é muito maior. Uma carreira que eu estava promissora, é um cargo internacional, eu ia ficar viajando muito. E aí eu tomei coragem, pedi demissão e voltei e comecei a empreender. Para começar a empreender, eu fiz curso de gastronomia no Senac. Depois disso, eu estagiei em restaurantes.
Olha só. E aí eu entendi um gap do mercado. Você foi ver toda a cadeia produtiva do assunto. Exatamente. Eu não conseguia empreender em algo que eu não conhecesse, que eu não dominasse. Quer dizer, a experiência que você tinha, única, familiar, vamos chamar assim, era a criação do suíno. Parava ali. Parava Dali ali, pro frigorífico. não agregou nada no meu, só na minha história, na criação do animal, que eu tenho segurança de onde vem. Mas não agregou nada de conhecimento no meu produto. Tá. Conhecimento eu fui atrás, estudei gastronomia, fiz esses cursos, e aí fui para os Estados Unidos, para a Argentina e para a Itália, e vi como a desossa era lá. E vi que a desossa de lá era muito diferente, tinha cortes diferenciados. Tinha prime rib, T-bone, cortes de suínos que aqui no Brasil a gente ainda não tinha e não valorizava. E aí, quando eu trabalhei em restaurante, eu vi que tinha um gap no mercado, tinha duas oportunidades. Os restaurantes tinham uma dificuldade de mão de obra, conseguir padronizar os cortes, encontrar uma mão de obra que mantesse o padrão dos mesmos cortes, e o desperdício, porque eles às vezes padronizavam e gerava muito recorte, muita perda. E aí eu desenvolvi uma linha de cortes já padronizados, porcionados, de adequado para cada necessidade, para cada cliente. Quando você saiu então daqui, você já foi ver onde que poderia ser feito um corte diferenciado? Já fui ver Porque você já sentia que tinha algum... Porque eu via que no Brasil eu ficava inconformada por um dado. O número de consumo de carne suína, a carne suína é a mais consumida no mundo, é número 1. Aqui... No mundo. Certo. E no Brasil, ela é muito pouco consumida. Era, há 7, 8 anos atrás, era ainda menos. Hoje já chegou a 20 quilos per capita. Antes era 15 quilos per capita por habitante que a gente consumia por ano. Será que é o medo? O pessoal, às vezes, preconceito brasileiro, tinha muito preconceito. E aí eu acabei vendo que fora ela consome 40, 60 quilos dependendo do país. Estados Unidos, Europa, Ásia, tem um alto consumo. Eu falava, por que lá eles consomem tanto e aqui a gente não consome? Tem poucos cortes, a gente não valoriza, tem um problema de informação, as pessoas não sabem que a carne suína é saudável. Então eu fui fazer um trabalho de marketing e desenvolvimento de novos cortes. Então é muito institucional o meu trabalho, levar a carne suína de uma forma diferente para nível hoje Brasil. Hoje a produção, a venda dos cortes é local, dentro do estado de São Paulo, mas o alcance de marketing, de comunicação é a nível nacional. Lógico. Quer dizer, e você está trabalhando numa área, você foi buscar o porquê, né? Simplesmente você não saiu fazendo. Acho que esse é um dado importante, porque às vezes a gente vê alguns empresários que não têm sucesso, mas não faz esse trabalho de campo para entender. Claro que a ideia ela é importante, mas muito mais do que a ideia é você tentar fazer esse estudo que você fez. Exatamente. Né? Testar, entender o mercado, entender a dor do mercado. E aí desenvolvi os cortes, trouxe os cortes, as desossa do bovino, adaptei para o suíno. Então, T-bone, prime rib, ancho, fui pioneira em cortes suínos. Tudo isso são nomes de cortes? Nomes de cortes que eu trabalho. Trouxe um marmorizado, que é um animal maior, de uma raça diferente, que é a raça do Rock. Que é você virou um cliente da própria empresa da família? Eu sou uma cliente hoje. Olha aí, tá vendo? Muito legal isso aí. São negócios independentes. Independentes, você na sua empresa não tem sócio, mas conseguiu ali ver uma oportunidade e deu seu voo solo. Exatamente. Flávia, nós temos um intervalo, nós vamos para um breve intervalo comercial, estamos conversando aqui com essa grande empreendedora, Flávia Brunelli, da empresa dela, que é um sucesso absoluto em tão pouco espaço de tempo. Vamos para o intervalo e voltamos em seguida. Muito bem, de volta, conversando hoje com Flávia Brunelli, uma grande jovem empreendedora que tem uma história de sucesso aí com a iniciativa, com a empresa que ela montou de suínos, de cortes especiais de suínos, Del Veneto. Flávia, a gente falava no primeiro bloco, né, da sua iniciativa, né, que você observava a família criando suínos e você teve a sua própria ideia através de um projeto da faculdade, né? Já estava toda estabilizada ali e por aí venceu. Para quem está nos assistindo, o que foi essa virada de chave que você citou? Como é que você se sentiu confortável, que você apostou, né? Você estava com um emprego, você estava numa situação. Qual foi a virada de chave que te chamou a atenção? Porque tem pessoas que ficam a vida inteira querendo virar a chave e tem medo. Aí morre e não virou a chave. O que te fez essa virada de chave? Foi uma virada de chave espiritual, foi uma coisa com Deus. Deus falou comigo, foi um encontro com Deus. E aí Deus falou muito comigo sobre empreender, sobre abençoar outras vidas, gerar empregos e não só abençoar a minha vida. Deus falou muito comigo
que ele abençoaria a minha família se eu abençoasse ainda mais outras famílias. Então, gerar empregos, gerar renda. E aí foi muito um encontro com Deus. Hoje eu até brinco que eu não sei como as pessoas conseguem empreender sem ter um relacionamento com Deus. Porque é tão difícil, é tão desafiador empreender, a gente tem desafios todos. E cada um escolhe uma forma de recarregar as baterias. A minha forma de recarregar a bateria é sempre direto para mim, com a minha fonte, que é Deus. Então, assim, meu relacionamento com Ele não é religião, é um relacionamento de um mentor. É um mentor que eu tenho, que é o melhor mentor do mundo, que nunca me abandona. Olha só, né? Interessante. Você falou uma coisa muito importante, né? Ser empreendedor no Brasil é saber viver com alta carga tributária, com insegurança jurídica e com ambiente burocrático, né? E então você tem que saber conviver com isso. Eu acho que o empreendedor ele tem que ser cada vez mais resiliente. E hoje é fácil a Flávia falar, porque hoje ela já atingiu o sucesso, mas você não tinha essas respostas quando você começou. Podia não ter dado certo. Mas assim, você teve não só a fé que você está colocando aqui, que acho que é um ponto que te balizou para tomar a iniciativa, né? E depois fazendo as coisas como elas têm que ser feitas, que o sucesso vem, né? Exatamente, é persistência, né? E esse mercado hoje, então, de cortes especiais de suínos, você acredita que a cultura do consumidor já está evoluindo? Eu estou percebendo que sim, como consumidor falando. Mudou. As pessoas estão vendo a carne suína de uma forma mais positiva. Meu trabalho é muito institucional com a carne suína. Eu gravo bastante vídeos nas redes sociais, a Associação Brasileira dos Criadores, é levar a carne suína para outros patamares, divulgar cada vez mais a carne suína para o consumidor, falar que a carne suína hoje é saudável, que a carne suína pode ser consumida todos os dias, que é uma carne magra, que pode ser na dieta, que não é uma carne só gorda, como as pessoas pensam. Tem cortes mais gordos, como uma pururuca, você não vai comer todos os dias, mas tem cortes extremamente magros para uma dieta super saudável, como lombo, filé mignon, entre outros cortes. Tem aquele corte que nem tem na comida japonesa, cru ou não? Também dá para fazer cortes cru. A carne suína hoje, quando ela tem procedência e segurança, você pode consumir ela mal passada, sem nenhum risco. Igual você consome a carne bovina mal passada, eu adoro a carne bovina mal passada, eu gosto muito da carne suína mal passada também, porque é muito mais suculenta, saborosa. A carne suína ao ponto, ou bem passada, fica seca, fica esturricada, porque é uma carne com pouca gordura. Então, se você não faz no ponto correto, você estraga a carne. Não, mas quem não resiste a um torresminho, né? Também, uma delícia. Bom demais. Também não tem que comer só o que é saudável. Claro, preferencialmente sempre comer o que é saudável. Mas também a carne suína traz grandes alegrias, né? Com certeza. E acho que as pessoas falam em carne suína, pensam mais em feijoada, pururuca, mas tem outras fontes. E aí você monta a sua empresa, então, meio ali na dúvida de tudo que poderia estar acontecendo e vem o sucesso. É muito duro, não é nada, a jornada não é fácil. Da noite pro dia. A jornada não é fácil, a jornada é longa, é dura, vontade de desistir, problemas todos os dias, superação, o sucesso não vem à toa, a gente tem que ser muito persistente e superar. Porque e você não tem sócio? Não tenho sócios. Nos últimos tempos, depois que eu tive a premiação da Forbes, apareceram... Isso eu quero falar também. Apareceram algumas pessoas interessadas, eu estou analisando ainda, estou conversando com mais pessoas, ainda não estou 100% fechado de possibilidades para crescimento, para expansão da empresa. A gente está analisando o mercado. Flávia, então, quer dizer, você analisa um sócio que também possa ser um gestor em conjunto ali. Me ajudar junto na produção, na parte... também de estratégias, não só de estratégias, mas também ajudar no dia a dia na gestão local, em alguns aspectos, principalmente produção, para eu poder focar mais marketing e desenvolvimento de novos produtos. Tá. E você tem alguns números que você possa passar hoje, assim, de crescimento, que você está imaginando? Esse ano a gente deve crescer no seguinte sentido, a gente pode... depois a prefeitura vai liberar uma certificação e aí eu vou poder vender para outros estados, então provavelmente posso duplicar ou triplicar a minha produção ao longo desse ano. E você recebe, então, como você estava me contando, a estrutura a carcaça inteira. Carcaça inteira e a partir dali faço a manualmente que manualmente, é manual. É tudo manual e é muito artesanal. Isso que eu ia falar, você falou que tem a sua assinatura, os cortes. São suas características que você definiu ali. Eu defini. E tem o corte suíno da raça Duroc, que é um animal, é o Angus do porco, que é uma raça super diferenciada.
E também tem a desossa de leitão, porque tinha uma história que eu não me conformava de comer leitão só em dezembro. Porque verdade, eu adorava pra comer leitão, só que tinha que esperar. Por que tinha que esperar? Porque ninguém tinha forno para assar um leitão ao longo do ano e não tinha uma família suficiente para comer um leitão inteiro, porque é um animal grande, assim, pequeno, de 15 quilos. Então eu falei, por que não ter cortes de leitão pra gente comer leitão ao longo do ano? Porque eu adorava o sabor de leitão. Então eu desenvolvi a desossa do leitão baseado no cordeiro. Eu via como era o animal, o cordeiro, é parecido o tamanho. Sim. Aprendi a desossa do cordeiro, adaptei no leitão. Então aí eu fui pioneira em cortes de leitão no Brasil. Ô Flávia, você sabe que lá em casa, por coincidência, a turma gosta muito de comer leitão no final do ano, como você falou. Mas cada vez mais estava mais difícil de achar. Por quê? Porque tem diminuído as produções caipiras, os que criam no fundo de quintal. Certo. E aí você tá mais fácil. Aí Agora a Del Veneto tem. A Del Veneto tem leitão. Legal. Excelente. E o pessoal tem o ano inteiro. O ano inteiro, e né? E acha onde esses produtos? Isso aqui não é comercial não, gente. É o que eu quero que vocês entendam até onde está indo o assunto. A gente hoje está no Vila Real, que é um supermercado aqui em São José. Sei. E a gente vende para restaurantes aqui de São José, São Paulo, Fazano, Alex Atala, Eu Forneço, Legal. Pobre Juan. Tem aquele restaurante Porco em São Paulo? Do Porco, a Casa do Porco também. Que ganhou ali uma premiação. Isso. Para ele eu não forneço porque ele tem a produção própria dele, sim. mas eu conheço ele. Mas é alguém que também está ajudando na cultura. Exatamente. Aí, né? Perfeito. Flávia, nós temos um intervalo, tá? Vamos para um breve intervalo comercial e voltamos em seguida. Muito bem, estamos de volta. Hoje entrevistando aqui Flávia Brunelli, uma empreendedora, dona da Del Veneto, que é uma empresa aí de pouco tempo e de muito sucesso, né, especializadas em cortes suínos. O que nos chama atenção nesse programa é a trajetória da Flávia, a forma que ela decidiu montar tudo isso e o sucesso que ela vem atingindo. Foi reconhecida agora, ela foi premiada, né, Flávia? Você foi premiada pela Forbes. Isso. Me fala um pouquinho disso. A Forbes ela tem um prêmio que chama Under 30. São os jovens talentos antes dos 30, empreendedores promissores. E aí foi uma grande conquista, fiquei muito lisonjeada e é fruto de muito trabalho, né? É um reconhecimento. O que consiste esse prêmio? Conta pra gente. É um prêmio de reconhecimento. De jovens de diversas áreas, indústria, agro, moda, entre outros segmentos, educação, que são jovens que têm algum diferencial e atingiram algum patamar diferenciado, alcançaram algum impacto no Brasil, no mundo. Legal, então você teve essa premiação, isso naturalmente está te trazendo mais visibilidade. Muita. Né? Eu acho que a gente tem o desafio, acho que hoje o ambiente educacional brasileiro, de um modo geral, não educacional, talvez cultural, não estimula as pessoas a empreenderem. Entendi. Colocam medo, colocam uma série. Eu sei que é difícil, eu sei que é tudo isso, mas acho que você superou isso tão bem, né? Eu acho que a gente tem que ter um pilar que eu falo na minha jornada da Forbes. Vocês me perguntaram muito quais são os diferenciais, o que fez. Eu acredito em 3 pilares e um deles é isso que você falou. O estudo, o desenvolvimento, o network, o estar em constante desenvolvimento. Não existe resultado sem trabalho árduo, sem trabalho duro. Não existe. O esforço, a entrega, a dedicação absurda. Empreender não tem chefe, mas é muito mais desafiador. Nossa. Você tem que se doar muito mais com qualquer colaborador, 24 horas, uma coisa resolvendo um problema, um caminhão que para, uma câmera fria. Tem N fatores ainda burocráticos que eu ainda convivo e ainda enfrento. A logística, né? Logística, manutenção, N desafios, problemas com clientes, problemas de entrega, N fatores a gente tem desafios. Mas se a gente mantém um network, grupos de apoio, isso é fundamental para a gente poder chegar lá de uma forma de não desistir no meio do caminho. Porque a gente vê que não é só a gente que tem as dores, a gente vê que tem amigos, colegas que também enfrentam isso, eu acho que é fundamental. O Desenvolvale ele surgiu disso, Flávia. Os empreendedores têm dores todos os dias. E às vezes uma dor vista sozinha ela é mais dolorida. Então quando você une pessoas do bem, com o propósito de empreender, de gerar emprego e tudo isso, você consegue, porque o poder público,
às vezes ele precisa que você leve sugestões a eles, né? Não adianta você ter lá toda uma estrutura e aí quando você vai crescer, um departamento fala que você precisa ter isso, o outro fala aquilo. Eles mesmos às vezes não se entendem. E o empreendedor fica perdido nisso tudo. Com certeza. Então o Desenvolve Vale tem trabalhado bastante para que esse tipo de situação não ocorra, né? Para que a gente consiga ter um Brasil menos burocrático, que a gente consiga ter clareza no regramento, porque o empreendedor, bom empreendedor, como é o seu caso, ele quer seguir as regras. Com certeza, quer fazer o certo. Ele quer fazer certo, mas às vezes nem o poder público consegue falar o que é o certo para ele. Faz de um jeito, quando está quase atingindo, não, aí vem alguém de outro departamento e por aí vai. Então, mas, Flávio, eu quero agradecer bastante. Obrigada. Viu? Não tenho dúvida que você vai conseguir aí grandes parceiros para o seu crescimento. E você está olhando para mercados mais longe, né? Já está aí se certificando para poder vender para outros estados e tudo isso. Exatamente. O Brasil tem tido uma demanda muito grande de outros estados. Todo mundo quer vender para o Brasil, né, Flávia? 200 e poucos milhões de habitantes. A gente né? tem um mercado fantástico e com alto potencial. A gente não precisa ficar olhando só para fora, a gente tem como olhar e aproveitar o nosso mercado interno, que tem muito a crescer. Ô Flávio, nosso tempo está acabando, mas só para eu ter... o preço da carne suína, ele é muito diferente da carne bovina? Ele é mais caro um pouquinho? Ele é mais barato, ele é mais barato? Mas mesmo esse seu, que já é mais... O meu é mais premium. O seu é premium. Então, ele é diferenciado, mas ainda assim é uma opção interessante para o restaurante. Porque é uma opção de custo-benefício. É um corte mais nobre, mais barato que a carne bovina. Então, você consegue agregar mais valor. Vender um carré suíno, um prime rib, um ancho suíno no prato, você tem uma agregação de valor. Uma oportunidade para o restaurante ganhar dinheiro. Agora, precisamos falar para os donos de restaurante, que tem muitos amigos nossos, inclusive, para ter mais oferta de carne suína nos seus cardápios. Porque eu acho que tem muito pouca oferta de carne suína. Com certeza. É o nosso desafio de disseminar e divulgar cada vez mais. Flávia, que você continue brilhando. Obrigada. Sucesso absoluto. Viu? Nós temos que aplaudir os empreendedores. Agradeço bastante você ter participado aqui do Desenvolve Vale, do nosso programa aqui na TV Tati SBT. Obrigada, viu, Kiko? Foi um prazer. Estou muito feliz de estar aqui. Maravilha. A você, telespectador, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.